Olá, leitores, bem-vindos a mais um videocast do Pato Fáustico, programa para discutir literatura e quadrinhos. E hoje o programa está, no mínimo, libidinoso. Falaremos do livro Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar, do Danila Ferrier, e Pagando por Sexo, do Chester Brown. Dois livros que envolvem a questão da sexualidade, coincidentemente envolvem também o Canadá, depois da abertura. Até lá. Lá vem o pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Editora 34 lançou o primeiro romance do Danila Ferrier. Esse romance é de 1985, foi publicado agora em 2012, há uns meses atrás, desse autor que nasceu em 1953 em Porto Príncipe, e em 1976 ele se exila em Montreal, fugindo da ditadura, e lá produz a sua obra, que inclusive se passa em Montreal, né? Se passa nesse espaço. Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar é o primeiro título do que o Danila Ferrier chamou de autobiografia americana. E é um romance cujo o cunho político e ideológico é extremamente forte. Na realidade, a grande tônica, a grande temática do livro. Então, é um romance que torna muito difícil falar da questão textual e da questão estética, provavelmente dita, sem passar por temas que são da ideologia, da política e da cultura, né? Fazendo um resumo rapidamente, isso já fica muito claro, porque o romance conta a história de dois negros durante um verão em Montreal na década de 70. O narrador, que é um aspirante a escritor, e o seu colega de quarto, Buba, que chama o narrador de o velho, né? Então, de vez em quando aqui talvez a gente se refira a ele como velho. Esses dois narradores vão ver uma série de situações. Eles vivem num quarto pobre, mas eles interagem com as garotas brancas da Universidade McGill, em Montreal, e na realidade a relação com essas brancas, principalmente a partir do viés sexual, é que de uma certa forma vai temperar as situações do livro, né? Então o choque de raças, né, o choque das etnias, da branca e da negra, é sem dúvida nenhuma o eixo do romance, né? O Danila Ferrier está interessado claramente a partir desse choque para justamente revisitar a figura do negro, e que tem uma série de implicações, né? Isso a gente percebe em vários trechos manifestos. Então tem implicações econômicas, como por exemplo o momento em que ele diz na página 17: se pelo menos o negro ejaculasse petróleo, o ouro negro, pena, o esperma do negro é branco. Por outro lado, o valor do amarelo sobe. É limpo o japonês, não ocupa muito espaço e conhece o Kama Sutra como conhece a sua primeira Nikon. E aqui a gente já percebe também o caráter ácido, corrosivo, que de uma certa forma vai pontuar todos de uma certa forma vai pontuar a tônica de todas as situações desse romance também, né? Há também, obviamente, implicações históricas a partir da figura do negro. Então, existem trechos como esse da página 50 em que ele diz: então é sempre a mesma coisa. Os colonialistas realizaram as suas fantasias de dominação fálica esmagando os outros. E na hora de pagar a conta, esse safado propõe simplesmente que os negros comam as nossas mulheres, né? E por aí ele vai. Os próprios títulos, né, esse livro é dividido em 28 capítulos, o que de uma certa forma sinaliza para muitas entradas, né, que vai de uma certa forma rimar com as muitas referências que o livro faz, dentro de um clima bem pós-moderno. Então referências desde o jazz ao Corão, eles leem o Corão no quarto, enfim, e esses títulos também sinalizam para várias possibilidades. E algumas são também são quase manifestos políticos, né, como por exemplo, o Ocidente não se interessa mais por sexo, por isso tenta denegri-lo, né? A gente não nasce negro, a gente se torna um, né? Então isso fica, de uma certa forma, muito presente em todos os níveis da narrativa. Mas eu acho que a principal, em termos de construção do romance, a principal imagem revisada é a imagem da invasão, a imagem da invasão do território do outro, né? Já que aqui
é o negro, né, os negros, na realidade, esses dois personagens, principalmente o narrador, que vão a todo momento invadir o espaço das brancas. Eles vão frequentar o quarto dessas mulheres e vão descrever essas situações que passam dentro desses espaços. E é engraçado que em alguns trechos o narrador vai utilizar algumas técnicas específicas, quase criando uma ética do que é essa invasão ao espaço branco, né? Então, algumas dessas cenas são acompanhadas por descrições enumerativas, por exemplo, que ressaltam certa banalidade que permeia a situação branca, né, por intermédio do espaço. Então, por exemplo, em determinado momento ele diz, né, quando ele entra num desses espaços, na página 90, ele fala: escuto claramente a água correndo, água íntima, corpo molhado. Estar ali assim nessa doce intimidade anglo-saxã. Casa grande de tijolos vermelhos cobertos de era. Gramado inglês, calma vitoriana, poltronas profundas, daguerreótipos antigos, né, e ele vai pontuando. Objetos em pátina, piano preto de laca, gravuras de época, retratos de grupo com cocker, banqueiros jogando cricket, retratos de meninas de rosto lindo, longo, fino e dentil, né? E por aí ele vai. Então é uma linguagem que, de uma certa forma, por esse ritmo constatativo, né, e banal, né, e esse ritmo estático, né, dos objetos, de uma certa forma produz uma ética específica vinculada à figura branca, o que tem a ver também com os estereótipos que o livro cria, né? Então as mulheres brancas, elas são sempre nomeadas como Miss alguma coisa. Então tem a Miss Literatura, a Miss Cigarro, a Miss Dança, enfim, e isso de uma certa forma é uma provocação que o narrador faz. É interessante notar também que aqui esse ritmo tem essa causa, esse efeito específico, mas na realidade o autor utiliza em alguns trechos bastante a ideia da síncope, né, das elipses, principalmente porque uma das bases desse romance é a atmosfera do jazz, né? Eles escutam bastante jazz, então isso obviamente também tem implicações dessa ordem. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse romance é um uso muito pertinente de uma figura de linguagem específica, que é a ironia, né? Para mim, a ironia é a grande arma desse narrador, já que ele, a todo momento, evoca certas imagens que são estereótipos, né, com muita contundência, mas, obviamente, para mostrar uma crítica ácida, né, e ferina a essas mesmas imagens. A principal, obviamente, é do negro sexualizado, né, o negro como uma máquina de fazer sexo, né, que está no próprio título, né? E aí a ironia vem justamente para trazer essas imagens junto com a problematização delas mesmas, né? A ironia é um artifício extremamente refinado, porque justamente permite que o narrador afirme uma determinada realidade e nos faça tomar conhecimento dela, mas ao mesmo tempo nega e cria um efeito distanciador muito oportuno, que o próprio narrador em alguns momentos diz que seria necessário a contar a própria história, né? Porque depois ele se diz aspirante a escritor, ele diz que está escrevendo, né, essa história, né, ou seja, a sua própria história, e em determinado momento ele diz na página 44: como negro não tem o distanciamento necessário em relação ao negro. Será o negro esse porco sensual, o branco esse porco transparente, o amarelo esse porco refinado, o vermelho esse porco sangrento? Aí ele pergunta, somente o porco é porco? Então a ironia também funciona como esse corretor, né? Mas eu analiso a ironia um pouco melhor no texto que eu escrevi sobre o livro no blog, e depois eu indico no final do programa. Bom, então essa crise da ironia, ela também vai se identificar com uma outra crise que nasce no interior do discurso e passa a ser textualizada no próprio livro, principalmente na parte final do livro, em que o narrador, né, escrevendo, ele começa a entrar em conflito com a própria escrita. Então ele diz, por exemplo, na página 96: escrevo banheiro, vejo 2 toalhas sujas, 3 sabões, um aftershave, 2 fitas adesivas, 2 escovas de dente, um desodorante, né, e ele vai. Escrevo geladeira, vejo uma garrafa d'água, uma caixa pela metade de massa de tomate, um pote de picles quase vazio. Então ele cria a própria crise entre a observação, o testemunho real e a possibilidade de colocar esse testemunho na palavra, a possibilidade da própria palavra de segurar essa função, né? Então é interessante que o livro, essencialmente irônico, ao fim assume a própria inoperância do discurso, né? O que faz essa obra ser muito mais refinada do que um romance de tese qualquer, já que ela se torna, em algum ponto, metadiscurso
discursiva e brinca com a própria função da escrita e com esses níveis entre o que é visto, o que é sentido e o que pode ser feito a partir da literatura. E é lógico que essa crítica surge muito mais eficiente quando o próprio romance problematiza essa função unilateral, né, de denúncia de uma determinada situação. Bom, por esses outros motivos, eu acho a leitura do romance super válida. Ele tem alguns cacuetes de primeiro escritor, né, que qualquer leitor acostumado a livros vai perceber. Mas eu queria terminar com uma menção que ele fala durante o romance, que ele, entre escolher a máquina de escrever que pertenceu ao Hemingway e ao Chester Himes, ele escolhe a do Chester Himes. Para quem não sabe, o Chester Himes, eu trouxe aqui um dos livros dele, a LPM lançou uma série de livros do Chester Himes. Ele é um escritor um escritor pulp, né, de literatura policial. Esse livro aqui, A Louca Matança, é uma das várias aventuras de uma dupla que o Chester Himes inventou, que é o Jones Coveiro e o Ed Caixão, que é uma dupla de detetives negros que solucionam problemas geralmente relacionados inclusive à cultura negra. E é interessante porque eu estava olhando aqui o início, aqui, algo que eu nem me lembrava, né? Eu estava olhando o início desse livro, por exemplo, e há um clima muito semelhante ao clima do Daniel Ferrer, num sentido de que há a mistura da cultura negra com a denúncia, nessa primeira parte aqui há uma morte envolvendo uma série de figuras negras e o som é um jazz, é uma jam session que está sendo ouvida ao redor, né? Então eu acho que esse cotejo, essa comparação entre os dois autores, eu acho que não é à toa que ele pontua bem, que ele escreve na mesma máquina que o Chester Himes escreveu, é também uma boa pedida e uma das boas sacadas do Daniela Ferrer no Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar. Então, se você já leu, comente aí o que você acha, se não, vale a pena dar uma olhada nesse autor. A editora do Tripato lançou outras coisas dele, tem o Paris Sem Chapéu, vale a pena. Vamos falar agora então no Pagando por Sexo do Chester Brown. Bom, Pagando por Sexo do Chester Brown é uma obra que também tem um manifesto ideológico fundamental que dá, de uma certa forma, conforma a experiência textual e discursiva, e é fundamental para que ela seja compreendida. O Chester Brown, ele nasceu em Montreal em 1972, né, e é um dos grandes nomes do underground canadense, dos quadrinhos canadenses. Ele lançou uma série de títulos durante a década de 80 e 90. Conrad lançou o Playboy, que é um álbum dele que inclusive tem algumas semelhanças com Pagando por Sexo, no sentido de que ele fala também da questão sexual, né, da sua devoção a Playboy. Mas esse Pagando por Sexo, a primeira característica específica dele é que ele vem dentro de uma linha de quadrinhos que estão se tornando cada vez mais populares, são os quadrinhos autobiográficos. Então a gente já teve a própria Adeus Tristeza, da Belle Young, a gente teve o próprio, nós falamos do Craig Thompson, do Habib, há pouco tempo ele lançou o Retalhos, fez um determinado sucesso, o próprio Persepolis, da Marjane Satrapi. Então são alguns autores que têm investido na autobiografia com bastante sucesso. O diferencial é que o tema desse texto do Chester Brown é muito polêmico. Eu vou dizer o que o próprio autor diz no prefácio. Neste livro registro todas as vezes que paguei por sexo até o final de 2013 e todas as prostitutas com quem tive relações depois disso. É isso mesmo, na primeira cena do quadrinho a namorada resolve romper com ele e ele chega à conclusão de que é muito mais eficaz, né, muito melhor para a vida dele começar a se relacionar com prostitutas do que com namoradas, e aí ele faz esse quadrinho para contar essa história, né? Essa edição aqui é da Martins Fontes. Bom, o principal ponto que eu acho que chama a atenção do Pagando por Sexo é que ele promove uma revisão moral no leitor, né? Ou seja, ele faz repensar uma série de generalizações, né, envolvendo a prostituição, com argumentos muito bem construídos e que de uma certa forma pontuam toda a reflexão do texto, né? Mas indo por que interessa, né, que é o tratamento artístico, né, esse quadrinho acerta numa primeira escolha, que é um ritmo visual constante. Deixa eu achar aqui uma página boa,
são 2 quadros por linha, 4 linhas por página, o que dá 8 quadros, né, por página, e que de uma certa forma a gente já falou isso em alguns outros quadrinhos aqui no Pato Fausto, né? Isso, o primeiro efeito disso é criar uma determinada familiaridade, né, que é muito funcional para um tópico tão alheio à realidade do leitor, né? Mas mais do que isso, a repetição de um determinado padrão ajuda a construir um clima de naturalidade, né, um clima quase convencional, né, desses relacionamentos, que é a maneira como o narrador, como o Chester Brown, aqui ficcionalizado, lida com isso, né? Ele lida com muita naturalidade, não tem crise nenhuma em estar pagando por sexo, e aí esse ritmo, né, sempre igual ajuda a enfatizar essa ideia, né? O texto não é previsível porque os capítulos sim variam bastante de tamanho, mantém uma certa imprevisibilidade na estrutura, e essa variação, obviamente, ela tem sentido nas determinadas situações que vão envolvendo o personagem, né? Bom, quanto aos desenhos e as falas, né, já no primeiro capítulo, que é Minha Namorada, fica tudo muito bem organizado. Os personagens geralmente aparecem em posições estáticas dentro do quadro, e às vezes em sequências enormes em que eles pouco se mexem, eles têm poucas mudanças faciais, principalmente o personagem do Chester. Isso é fundamental para construir o caráter decidido e compenetrado do personagem, que sabe muito bem o que está fazendo, né? Além disso, ele permite que a gente preste mais atenção no que realmente importa, que é o que os personagens estão dizendo, né? Esse texto ele é construído a partir desse dialogismo, né, de ideias e contra-ideias, que de uma certa forma vão dando o recado do autor, né? A partir desse quadrinho, dessa escolha, né, fica muito claro também que o que os personagens pensam é muito mais importante do que o que eles estão fazendo, né, durante as cenas. Inclusive, mesmo o rosto das prostitutas é escondido nas relações do Chester com elas, porque por isso também é muito mais importante o que ele pensa delas e elas criadas na mente dele do que o que seria a face delas figurada pelo traço do artista, né? Bom, falando então do traço do artista, né, dos desenhos, é interessante porque ele trata os desenhos de maneira generalizada, né, não são nada realistas, e isso no primeiro momento permite a identificação do leitor, né, porque quanto mais realista o desenho, quanto mais específico o traço, né, mais ele se distancia, né, de quem lê. Mas além disso, obviamente é um tributo a uma vertente forte dos quadrinhos alternativos, que utiliza justamente desenhos simples, geralmente cartoons inclusive, para falar de assuntos sérios na linha de um Harvey Kurtzman, por exemplo. Então isso obviamente também está no horizonte do Chester Brown. Bom, além disso, usar esses traços genéricos para falar de situações nada genéricas, né, específicas, também é uma forma de tratar o assunto com naturalidade, e aí ele consegue obviamente tratar de maneira orgânica, né, os vários níveis do quadrinho, né? Bom, o uso dos balões, ele é ok, tem poucos destaques. Eu vou destacar uma cena que é logo no início, a primeira cena, na página 2 e 3, que é quando a namorada rompe com o Chester, e aí a gente vê apenas os balões, né, e os rabichos indo para um fundo negro, né, de onde saem esses balões, né, e isso é sintomático não só do aspecto dialógico do livro, né, em que só as falas aparecem, mas também porque a partir daí o fundo negro vai ser substituído pelas situações, né, pelos desenhos propriamente ditos, e é onde realmente a história começa, né, o que é muito bem feito e permite que o leitor entre no clima, né. Esse quadrinho ele termina com uma série de anexos, isso é muito interessante, um pós-fácil enorme, e muitos anexos envolvendo uma série de questões que são ideológicas mesmo, então, a respeito do poder e a prostituição, a normalização da prostituição, a dignidade de prostituição, e de uma certa forma o autor rebate uma série de argumentos que iriam contra a sua posição e a sua maneira de perceber o assunto. Até, inclusive, como ele ficcionaliza alguns amigos aqui, né, e menciona no texto, dialoga com eles no texto, então no final também tem um dos amigos pediu para se manifestar, então ele tem o trecho do amigo aqui no fim, o amigo fala o que pensa, o que ele concorda, o que ele não concorda. Então,
é uma obra que, além de ser muito bem construída em termos linguísticos e artísticos, ela também permite uma discussão renovada, eficaz, a partir de um tema nada simples. Recomendação máxima, Pagando por Sexo, Chester Brown, ótimo lançamento da Martins Fontes. Me esqueci a introdução do Robert Crumb, que sempre é uma boa pedida, né? Só para terminar, a editora Nova Sampa voltou a lançar mangá no Brasil. Ela lançou 2, ela vai lançar 4 títulos, mas já lançou 2. Um é o Yakuza Girl, que é uma porcaria, nem dê atenção. E o outro é esse, o Richman, do Hiroshi Mutou, que esse está muito bom. Quem quer acompanhar aí uma história de mangá e dar uma chance para a Nova Sampa, né, porque a gente sempre sabe que pode parar no meio esse tipo de iniciativa. Tá aqui um mangá bom de ler que você encontra na banca e está valendo a pena. Bom, no Pato Fáustico, tá o endereço aqui do blog. Lá vai ter um texto sobre o Pagando por Sexo do Chester Brown, vai ter um texto sobre o Denis Laferrière, aquela parte da ironia até eu exploro um pouquinho melhor. E entre lá, curta nossas coisas no Facebook, principalmente se você não gostou, bata bastante na gente, discuta bastante com a gente, que é para isso que a gente grava esses vídeos e mantém o blog. Nos aguarde então em breve com mais quadrinhos e literatura. Até o próximo programa. Tchau. Birds do it, bees do it, even